Olá, meus amores. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu coloco cada um dos meus irmãos na tua presença, pedindo que o Senhor abençoe o dia deles hoje, que o Senhor renove a esperança, renove os sonhos, renove as forças. Espírito Santo, essa live aqui, ela é sua, minha vida também. Me deixe neste momento ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma coisa que eu não conseguir falar ou expressar, Espírito Santo, complete esta palavra no coração dos meus irmãos, para que eles se sintam hoje, nesta manhã, renovados e guardados e amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, tudo bem, gente? Como vão vocês? Sejam bem-vindos. Ponte, Osvaldo, Vera, Rick, bom dia. Bom dia, Giovanedos. Bom dia, seja bem-vindo. Fernanda Teles, bom dia. Juvenal, Gislaine, bom dia, gente. Maria, bom dia também. Maria de Lourdes, né? E José. Tá meio difícil de falar seu nome. Oi, Riz. Também temos aqui Mariana Cardoso. Bom dia, sejam bem-vindos. Que a graça de Jesus seja assim abundante na vida de vocês hoje. Ednilson, bom dia. Lurdinha, minha parceirinha querida. Bom dia. 1 Pedro 3,11. Caso você esteja com a Bíblia aí e quiser acompanhar, 1 Pedro 3,11. Desculpa. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu estava lendo esse texto e lembrei de como é difícil a gente alcançar a paz. Dá trabalho demais, dá muito trabalho alcançar a paz. E lá em 1 Pedro está dizendo, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Esse empenhe-se quer dizer que dá trabalho. Nós precisamos nos esforçar para manter a paz. É preciso um esforço para manter a paz. Mas é muito mais fácil a gente se render à nossa raiva, se render ao nosso instinto de defesa, porque nós estamos assim, eu sinto que nós estamos assim vivendo um tempo de tanta informação, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem tanto conhecimento, mesmo que a pessoa não tenha assim títulos acadêmicos, mas por ter acesso à internet, nós somos bombardeados com tanto conhecimento. E todos nós, quando nós somos confrontados no nosso ego, nós temos respostas para dar. Nós temos argumentos para dar. Só que a gente sempre tem conversado aqui nas nossas lives que a gente nunca tem todas essas informações. Então, por mais que eu e você tenhamos acesso à internet, olha só que incrível. Por mais que você tenha acesso à internet, a informações, por mais que você estude política, saiba tudo sobre política, por mais que você entenda tudo sobre cozinha, saiba tudo sobre cozinha, sobre amor, sobre sexo, sobre educação de filhos, ainda assim, você não vai saber tudo? Eu não vou saber tudo. Porque nós conseguimos enxergar somente aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos vendo. Existe uma verdade por trás de todo esse contexto, que nós não temos o conhecimento. Então, quando a palavra de Deus diz, olha, afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz, mas você precisa empenhar-se, se esforçar para ter a paz, é porque você não sabe tudo. Por mais informação que você tenha, você não sabe tudo. Você pode conversar com o filósofo mais estudado de todos os tempos, ele não vai saber o que tem dentro da alma humana. A medicina
Temos tantos doutores, temos tantos cientistas. Eles nunca podem bater o martelo numa ideia, numa descoberta. Eles não podem falar assim, olha, é isso. Eles não podem falar assim, olha, o câncer é isso. Não podem dizer assim, olha, essa doença, esse vírus é isso. Porque sempre que se alguém da ciência bater o martelo e disser assim, é isso, logo as moléculas se unem, as coisas vão se transformando por causa da luz do sol, por causa da chuva, por causa da temperatura, e de repente aquilo que era já passa a ser modificado. Quantas versões já teve do Covid, de vírus que a gente já descobriu que foram se multiplicando, foram mudando? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com tudo isso, eu quero trazer para o seu trabalho, lá na sua empresa agora, para a sua casa, sua convivência com seus filhos, com sua família, com seus amigos, na sua igreja. Quando a Bíblia diz para você, olha, você precisa se afastar do mal. Você precisa fazer o bem. Independente se as pessoas mereçam o bem que você vai dar ou não. Porque você não sabe o que esse bem vai causar no lugar que você está. Porque o bem sempre, ele cabe em todos os lugares. Então o Espírito Santo hoje quer mostrar para mim e para você, quer nos ensinar como que nós devemos nos colocar diante dos desafios que nós temos na vida. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, você não vai ter dúvidas de como agir. Porque tudo que o Espírito Santo, toda a estratégia que o Espírito Santo coloca dentro de mim e dentro de você, ela cabe em qualquer lugar da política que você tiver, qualquer assunto sobre sexo, sobre ideologia, qualquer lugar. Porque não existe nenhuma lei contra o que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E que ele coloca dentro de nós é o fruto que faz com que nós consigamos ter uma plenitude nos nossos dias. A gente não sabe como falar às vezes, a gente não sabe como reagir diante das coisas. E o que esse texto vem trazer é o seguinte, afasta. Você está vendo que aquilo é mal, você está vendo que aquela discussão vai acabar mal? Se afaste. Depende de você, faça o bem. Faça o que é bom. Mas presta atenção, às vezes o bem não é você passar o pano para o erro das pessoas. É afastar-se, é distanciar-se. Tem relações que precisam ser desfeitas para que você faça o que é certo, o que é direito. Porque às vezes tem relacionamentos que estão influenciando você a aproximar-se do mal, a ficar ali nutrindo com vãs discussões. E você não tem nem se esforçado para alcançar a paz. Basta um comentário para você se encher de ira e querer se defender. Por mais que você seja conhecedor, um teólogo, você não conhece tudo, você não sabe tudo. Deus é tão incrível que ele derrama a sabedoria dele em um analfabeto. Tem sabedorias que Deus derrama sobre alguém que nunca teve acesso ao estudo. Sabedoria preciosa do céu que aquela pessoa mais estudada da vida nunca teve oportunidade de acesso. Porque o nosso Deus é assim, ele nos ensina como viver os nossos dias. E aí, a Igreja de Cristo às vezes se sente acuada e às vezes tem machucado mais do que curado. Tem mais machucado pessoas do que ser cura para essas pessoas. E aí, tem um grupo que faz isso e tem outro grupo que também é a Igreja de Cristo, que fica acusando os que machucaram os outros. E fica aquele tipo de acusação. Eu tenho que pedir perdão porque a igreja feriu fulano. Não, peraí, calma aí. Para com isso. Para de ficar nesse lugar aí. E comece a ter atitudes, você, não procurar culpados. Às vezes nós, como Igreja de Cristo, nós ficamos procurando o que foi que errou, por que errou. Vamos nos afastar e começar a olhar como Deus olha para as situações, para as coisas. Que às vezes nós ficamos num looping
de vãs discussões e queremos chegar na raiz de algo que nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo, nós não conhecemos o contexto das coisas todas. Então, o que nós precisamos fazer, o que está na nossa mão fazer. E aqui em 1 Pedro fala, afaste-se do mal, faça o bem, ou seja, o que está na sua mão para fazer de bem, não fique olhando por que o pastor não está fazendo, por que o outro não está fazendo. É para você fazer. Tem coisas que só você viu. E às vezes você fala, eu estou vendo que vai dar ruim isso daí. Por que você não faz alguma coisa? Tem coisas que é só você que está enxergando. E Deus permitiu que você enxergasse para que você fizesse o bem ali naquela situação. Lá em 2 Timóteo fala assim, fiquem longe das discussões tolas, sem valor, pois você sabe que elas acabarão em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Esse tratar todos com educação é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que tem plena consciência de que o Espírito que está dentro dela não é algo comum. O Espírito que está dentro dela é sobrenatural. É sobrenatural. E aí não é por força, não é por violência, mas é através desse Espírito que habita em nós que nós vamos vencer nossas guerras, que nós vamos vencer nossas lutas. Mas nós queremos estar sempre certos, nós queremos vencer as discussões. Nós queremos estar certos. E às vezes quando vem alguém e joga na nossa cara, às vezes, alguma coisa que a gente fez, a gente imediatamente já quer se defender. Talvez foi algo que você realmente fez, mas você quer se defender porque você quer explicar por que você fez. Porque você quer que aquela pessoa entenda que a sua atitude é errada, você só errou porque algo aconteceu, por quê? Assuma os seus erros. Mesmo que você errou por causa de algum evento, por causa de outra coisa, porque fulano, porque ciclano, foi um erro, assuma, peça perdão. Mas nós queremos estar certos o tempo todo. E ficamos nos justificando o tempo todo. E ficar justificando o tempo todo é perda de tempo. Você deixa de fazer o bem. Você deixa de fazer o que tem que fazer por querer estar sempre certo. E se você quiser estar sempre certo, quer um exemplo de alguém que sempre esteve certo, mas que sempre soube de tudo, de todos os contextos, e a maioria das vezes ele se calou. Ele não ficou batendo boca, não ficou discutindo. Foi Jesus o Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus fala que Deus, ele é tardio para irar-se. Ele se inclina para nos ouvir. Ele nos ouve, ele é paciente. E nós estamos sem paciência. Porque nós queremos estar certos o tempo todo. E aí nós entramos em discussões sem fim. De fé, de religião, de política, sobre ideologia. A gente fica naquela discussão sem fim, perdendo um tempo precioso de derramar o amor de Jesus sobre as pessoas com que estamos discutindo, e termina aquela discussão com pessoas magoadas, chateadas e feridas. Lá em Zacarias 4:6 fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Se toda vez que você quiser que as pessoas vejam que você está certo, se toda vez você se ajoelhar e colocar tudo diante de Deus e falar, Senhor, como eu devo agir? Estão mentindo sobre mim, estão falando algo que eu não fiz, ou estão falando algo que eu fiz, mas não entende que eu fiz por causa disso, nem por causa daquilo. Se todas as vezes que tiver uma discussão, antes da Igreja de Cristo, de nós como Igreja de Cristo, entrar nessas discussões, se a gente dobrar o joelho, se render a Deus e dizer, Senhor, como devo agir? Na maioria das vezes, vai ser se calar. Porque Deus fala, eu sou que justifico você. Eu defendo você. Mas fica difícil para a gente esperar por Deus, porque nós queremos nos defender imediatamente.
E tem defesa que Deus faz na nossa vida que demora anos. Depois de 10 anos, a pessoa chega para você e fala assim, eu queria te pedir perdão, porque naquela época aconteceu isso e realmente você estava certo. Quem é que quer esperar 10 anos para ser reconhecido que estava certo? Eu? Você? A gente não tem paciência. E buscar a paz, empenhar por alcançá-la, dá trabalho. Dá muito trabalho. Esses dias, eu estava falando pro meu filho, né, conversando com meu filho, falei assim, meu filho, tem um carro, meu filho já está com 27 anos, e ele e minha filha, a gente ensinou, né, costuma guardar dinheiro. Eu falei, por que você não compra esse carro aqui para você? Seu pai viu o preço, tal. Ele falou, mãe, não é só comprar o carro, eu vou ter que cuidar dos pneus do carro, eu vou ter que cuidar do óleo, da gasolina, eu vou ter que cuidar da pintura, eu vou ter que pagar IPVA, e eu tenho outras prioridades nesse momento. Eu falei, é mesmo, dá trabalho ter um carro, né? E a paz, eu tô dando exemplo desse carro, do carro, é porque dá trabalho. Dá trabalho. E a Bíblia, aqui a palavra de Deus está dizendo, você precisa empenhar-se. Dá trabalho ter paz, dá trabalho buscar a paz. Então não busque estar certo o tempo todo, não precisa disso. Deus vai justificar você. Deus no tempo certo vai te justificar. Só que nós não queremos, às vezes nós não temos paciência com a paz. Nós queremos resolver logo. Como assim? Você acha que lá no meu trabalho eu fui injustiçado só daqui 10 anos vão descobrir que eu tava certo? Não, eu vou querer... Então, muitas vezes, diversas vezes, por não querermos ter trabalho com a paz, nós enfiamos os pés pelas mãos. Porque nós não conhecemos tudo. Nós não sabemos tudo. Você não conhece o contexto de todas as coisas. Somente Deus. Então tenha paciência, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Lá em Provérbios 25, 21 fala, se o teu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água, porque assim amontoarás brasas vivas na cabeça dele e o Senhor o recompensará você. Não está falando para você pegar seu inimigo e ter uma relação de amor e de amizade. Não é nada a ver com isso. Não está falando para você pegar o seu algoz e morar com ele. Ter uma relação de amizade. Está falando, se você vê o seu inimigo precisando de alguma coisa, você ajuda. Ah, Fernanda, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Realmente eu não sei. Mas Deus sabe. Deus viu. Deus estava lá. E se a palavra de Deus está dizendo, se esse seu inimigo tiver com fome, dá de comer, se tiver com sede, dá de beber, não fala para você dar seu amor, sua amizade, levar para sua casa. Aqui está dizendo que para você faz a sua parte. Precisou? Ajuda. Que mesmo que aquela pessoa tenha esquecido do que fez para você, aqui está falando que essa atitude é uma promessa, gente. Está falando assim, que se você ajudar essa pessoa, a cabeça vai ferver. Você vai amontoar brasa viva. O que é brasa viva? Vai trazer à memória o que aquela pessoa fez com você. Tem versões que falam que o rosto da pessoa vai queimar de vergonha. Porque você agiu inesperadamente, surpreendentemente, você não agiu como aquela pessoa, ela não esperava da sua ajuda. E aí fala que você será recompensado. Virá uma recompensa para você. E a recompensa de Deus, ela não é uma recompensa que o seu olho vê às vezes, porque o que a gente vê é passageiro, mas as coisas que a gente não vê são eternas. Que recompensa é essa que Deus dá para você quando você ajuda seu inimigo? É um alimento para sua alma. É uma recompensa de plenitude, onde a sua alma fica saciada, satisfeita. Às vezes as pessoas ficam numa busca incessante de algo que não sabe o que é. E esse texto está dizendo que se o seu inimigo estiver precisando, você for lá dar uma ajuda, essa sua busca que você está, que esse vazio, que esse buraco na sua alma, ele é preenchido.
Porque o Senhor te recompensa quando você tem essa atitude. Mas nós misturamos tudo, né? Nossa cabeça não consegue separar as coisas. Porque estamos vazios, não estamos cheios do Espírito Santo. Não sabemos como agir. Então, assim, quando vem algo que vem nos atacar, nós atacamos de volta. E a palavra de Deus está nos ensinando a ser pacientes. Se você se afastar do mal, tomar uma distância, você vai olhar para o mal e vai conseguir ver um pouco mais, ter uma visão mais ampla do mal que você está entrando. Então fala, afaste-se do mal. Tudo que você está aqui vendo perto, você só tem a visão do que está aqui. Se você se afastar, você consegue ver uma visão maior. Então tem uma discussão, tem algo terrível acontecendo, sabe? Que está ali, pessoas se machucando, discutindo assuntos. Política é um assunto. Gente, sinceramente, eu achei que quando acabasse essa política, essas eleições, a gente ia ter um pouquinho de paz, um pouquinho de sossego. Mas tem não, gente. O trem não tem fim. Então a gente precisa se afastar para olhar a situação de uma forma global, de uma forma geral. O Espírito Santo quer que nós olhemos de fora. Afaste-se do mal. E o que depender de você para que as situações tenham um equilíbrio, nós precisamos fazer, que é fazer o bem e buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Então a melhor forma que tem para que eu e você evitemos assuntos que não tem fim uma discussão, assuntos que machucam, que traz feridas na alma das pessoas. Se você quer se afastar do mal para fazer o bem, para alcançar essa paz, gente, Jesus morreu para que nós tivéssemos essa paz. Acabamos de comemorar a Páscoa. E não é uma paz paz não é uma palavra. Paz é uma pessoa. Paz é Jesus, o Cristo de Nazaré em nós. Na pessoa do Espírito Santo. Ele enviou lá em João 14, vai ler lá. Fala assim, olha, eu vou deixar um presente para vocês. Jesus diz para os discípulos, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que eu vou dar para vocês, ninguém entende. O caos está instalado, mas você está cheio da minha presença, você está cheio da paz. Só que a minha presença em vocês vai estar através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é o outro presente que nós temos. E o Espírito Santo de Deus, ele é Deus em nós. Então, às vezes, quando eu olho tantas brigas, falas, um lacra de cá, outro quer lacrar de cá, um mita de cá, o outro quer mitar de cá, sabe? E quando eu vejo, a Igreja de Cristo está nesse bolo, tendo reações iguaizinhas o mundo. Romanos 12:1, não se adapte, não pense como todo mundo pensa. O servo de Deus tem que ter um pensamento diferente, se afastar do mal, olhar o contexto. O que depende de mim para ter paz? Na maioria das vezes, você ter paz lá no seu trabalho é ficar calado. É ouvir. E antes de falar, Espírito Santo, o Senhor está aqui, ó. Me ajude para que o que eu for falar seja cheio do teu fruto. Que fruto? Que o que eu falar tenha amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O fruto do Espírito cabe em qualquer lugar, não tem uma lei contra. Você tem acesso ao coração das pessoas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para isso você tem que ter uma vida de oração. Mas as pessoas não quer orar dá trabalho. Eu falo, dá trabalho até você pegar o ritmo. Porque quando você pega o ritmo, você se pega orando o tempo inteiro. A coisa melhor do mundo que existe é a oração. Gente, a oração é a melhor coisa que existe na nossa vida. Tudo que você precisa, você encontra na oração. É a sua ligação com o Pai.
Tem gente que fala, tem preguiça de orar. Eu não dou conta de orar igual as irmãzinhas do coque que oram 8 horas, 1 hora, meia hora. Deu 2 minutos, eu já cansei. Eu já tô com sono. É porque você ainda não... isso é um engano, porque você, quando você experimentar uma vida de oração, de orar sem cessar, você vai ver que é uma delícia, é um prazer. E orar sem cessar não quer dizer que você vai ter que orar 8 horas seguidas, 24 horas seguidas. É orar. É orar o tempo todo ali, é estar conversando com o Pai, pedindo orientação. Eu tenho uma decisão para tomar aqui na escola. Lá, meus colegas de trabalho fez isso. Experimente essa conexão de orar sem cessar. Sabe, não fica preocupado se a sua oração ela é uma oração de poder ou sem poder, oração espiritual. Não, oração, é conversar com o Pai. Às vezes a gente fica tão preocupado com estilos de oração que esquecemos que é conversa. Uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, ela sabe se colocar numa discussão de bate-boca. Ela sabe que ela não precisa abrir a boca para se defender, ou para defender a Bíblia, ou para defender Deus, não precisa disso. O que é necessário para que nós possamos ter acesso aos ambientes com a presença do Espírito Santo é nos encher dele. Porque ele é que vai dar sabedoria para você falar com seu chefe, falar com seus filhos, falar com seu marido. Porque o Espírito Santo, ele é Deus em nós. E Deus é o único que sabe de tudo. É o único que conhece todo o contexto. Ele sim sabe. Então ele nos ajuda a falar, a conversar, a nos calar, a ser pacientes. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Aqui está falando, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e empenha-te por alcançá-la, porque alcançar a paz dá trabalho. Porque fechar a nossa boca dá trabalho. Fechar a boca tanto para comer quanto para falar, né, gente? É difícil, dá muito trabalho. Mas vale a pena, porque a palavra de Deus está dizendo que lá em Eclesiastes 7:8, o paciente é melhor que o orgulhoso. O que rouba a sua paciência é o orgulho. É o orgulho. E lembre-se de que Jesus se despiu de todo o orgulho, se despiu do fato de ser Deus, ele se esvaziou e se tornou homem por amor a mim e a você. E você está achando difícil pegar o seu orgulho e colocar na cruz do Calvário, né? Porque é mais fácil a gente se defender rapidamente, mas você não sabe tudo, você não conhece o contexto. Você não sabe que essa sua defesa pode afastar talvez uma pessoa por muitos anos de Deus por causa de uma palavra sua mal colocada. Para o seu filho. Você estava certinho quando você falou com o seu filho. Mas por que você afastou o seu filho de você? Porque era melhor que você tivesse engolido o seu orgulho e ter tido mais paciência. Mas sabe por que você não sabia como falar com seu filho? Sabe por que você afastou seu marido de você? Ou você afastou sua esposa de você? Por que aquela sua amiga afastou de você, ou amigo? Por causa de algo que você falou. Você estava certo. Você tinha até razão. Mas você não estava cheio da presença do Espírito, você não soube como agir. Porque se você estivesse cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ia falar, shh, não fala nada. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu coloco cada um dos meus irmãos na tua presença, Senhor, que está aqui nessa live. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe da dor, sabe do choro, sabe, Senhor, da angústia, sabe da ansiedade que ataca os meus irmãos. E muitas vezes essa angústia, essa ansiedade é resultado de brigas, é resultado de discussões tolas, que destroem famílias, que separam nós uns dos outros. Momentos que nós deveríamos ter nos calado, ter colocado nosso orgulho na cruz do Calvário. Nós preferimos falar e a nossa defesa foi tão desastrosa. Acabou relacionamentos, afastou os nossos filhos de nós, porque nós queríamos provar que estávamos certos. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o
é o Espírito da verdade, nos guie à verdade. Muitas vezes nós queremos tanto a verdade, estar certo, defender a verdade, mas muitas vezes é calados que o Senhor quer que nós demonstremos a verdade, que nós, ao invés de falarmos a verdade, que nós sejamos a verdade para o mundo, uma verdade em movimento, porque o Senhor é o Espírito da verdade e nos encha para que nós saibamos como falar, como nos portar, como nos afastar de discussões tolas que irá destruir relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, nos enches do fruto do Teu Espírito, para que nós saibamos responder, para que nós saibamos o momento de nos calar, de nos afastar. Nos ajude a encontrar essa paz que excede todo entendimento, o presente que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e antes de subir aos céus, Ele deixou essa paz conosco. Nos ajude a desfrutar dela todos os dias e agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida, cura sobre o seu corpo físico ou sobre as suas emoções que talvez estejam doentes, você esteja ferido, machucado no seu coração, na sua alma. Seja liberto agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Paizinho, eu coloco o Paulo Carvalho, Benigno Bragna, Maria Emília, Maria Úrsula, Patrícia Cortese. O Senhor conhece essas pessoas. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam neste momento. Espírito Santo de Deus, invada agora o lugar que elas estejam e derrame sobre elas cura, libertação e salvação. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Essa live vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.